Boa tarde. Hoje é dia 26 de outubro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com os alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão de modo presente aqui são eles: Felipe, Fernando, Cauã, Dione, João Pedro Pereira, Maria Clara, Mariane, Isaac e Ana Júlia. Os demais alunos que faltaram por um motivo ou outro deverão assistir a aula que está gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades em dia. E o Vitor também? O Vitor também está presente na aula, é verdade. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, Situação Aprendizagem 3, parte 2. O material é enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 43, temos uma fala lá sobre a Situação Aprendizagem 3. Lá fala assim: na Situação Aprendizagem 3, iniciaremos uma conversa sobre as funções em diferentes perspectivas, conhecer a lei de formação e os gráficos associados a cada função. Foi nisso que nós paramos na aula passada, né? Na aula de ontem. Achamos a equação do primeiro grau e o gráfico de uma função de primeiro grau. Então vamos dar continuidade. Onde fizemos até o gráfico 1, né? Hoje nós vamos dar continuidade e vamos fazer o gráfico 2. Habilidade EF09MA06, objetos de conhecimento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Página 52. Então, como eu falei para vocês, ontem nós fizemos o gráfico 1. Hoje nós vamos dar continuidade com o gráfico 2. Então lá, 2.1. Os gráficos a seguir de 1 a 4 são gráficos de funções, pois relacionam duas grandezas, x e y, ou f de x, função de x, onde y depende de x, e para cada valor da grandeza x, encontramos o único valor da grandeza y. Organize-se em dupla, analisem e descubram quais funções estão relacionadas a cada gráfico. Comente as características de cada um. Então hoje nós vamos começar no gráfico 2, porque a aula de ontem já fizemos o gráfico 1. Tem muita diferença do gráfico de ontem para o de hoje? Ele é uma reta também, né? Sim, só que uma estava subindo e essa está descendo. Também é uma equação de primeiro grau ou não? Sim. Sim. Por quê? Se ela é uma equação de primeiro grau, automaticamente, não era para subir, Ou é uma reta ou é uma reta crescente. ou decrescente. Muito bem. E aí a gente chega à conclusão que é f de x igual. Acabou a energia. Tem desligado. Se deu um apagão, e cortou. Mas não parou a gravação? Não. Continua. Aí alguém que multiplica o x, lembra disso? Mais uma outra aqui. Isso aqui se chama coeficiente angular. E esse aqui se chama coeficiente linear. Muito bem. Esse daqui, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar um ponto no x aqui, qualquer lugar. Vamos achar aqui a minha caneta. Peguei esse ponto no x, certo? Quando eu estou no x valendo 1, qual é o tamanho do meu y? Menos 1. Eu vou andar 1 no x. 1 no x. Vim parar no 2. Aonde que foi parar meu y? Menos 2. No menos 2. Ou seja, cada um que eu estou andando, ele está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo. Ele está diminuindo quantos? 1. Então qual é o valor do meu a? Menos 1. Certo? Função de x
é igual a menos 1. Vezes quem? Vezes o x. O x vai mudar, cada hora vai ser 1. Mais b. Quem é o meu b? É onde ele corta o meu y. Aonde ele cortou meu y? No zero. No zero. Então, mais 0. Ah, mas essa equação ficou estranha. Ficou. Dá pra gente resolver ela, ó. Função de x é igual. Quantos que dá menos 1 vezes x? Menos 1x. Menos 1x ou menos x. Só isso. Menos x com mais 0. Zero. Menos x mais 0. É. Mais 0. Quase que você acertou. Alguém falou nada? Ah, não? Achei que ela tinha falado do x. Eu falei. É menos x. Menos x vai somar nada, vai continuar sendo menos x. Certo? E aí, você vai, ó, lembra que ele falou aqui? X e y ou função de x? E se fosse fazer x e y? Você ia fazer assim, ó. Y é igual a menos x. Então quer dizer que f de x é a mesma coisa que y? Sim. Tá? Agora eu vou subir descrição aqui. Presta atenção. Descrição. Nossa, professor, é muita coisa. Sim, mas você pode resumir, tá bom? Vou apertar pausa pro registro. Continuando então. Tá gravando já. Continuando. Não tem importância. Gráfico 3. Agora, e esse gráfico 3 aí? E esse gráfico 3 aí? É uma equação de segundo grau. É uma equação de segundo grau. Ele tem uma parábola. Vocês já ouviram falar de parábola? Quem surgiu primeiro? A parábola ou a parabólica? Parábola. Parábola. Parábola foi antes de Cristo. E a parábola? A parabólica, esse nome tem por conta que ela faz lembrar uma parábola. É uma antena parabólica. A antena parabólica não é assim? Sim. Ela é redonda? Com um negócio aqui assim no meio, né? Ela faz lembrar o quê? Uma parábola. Por isso que o nome dela é parabólica. Só que ela é redonda. Só que o formato dela assim, olhando de lado, forma uma parábola. E ela é uma equação de segundo grau. É isso mesmo. É centro, né, professor? Não vamos fazer propaganda de graça. Para quem vê. Então lá, a parábola é uma equação de segundo grau. Então, ó, presta atenção. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, A é um coeficiente, B é outro coeficiente e C é outro coeficiente. Quer dizer que o A, B e C são números. Ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser negativo, pode ser raiz, entendeu? São números reais, números que existem, tá bom? E aí, uma coisa básica. Se o meu A, que é o que multiplica o x ao quadrado, for positivo, a parábola é de um jeito. Se o meu A for negativo, a parábola é de outro jeito. É o contrário, né? Então só eu olhando assim, eu já vi cair em concurso assim. Seguindo essa equação, eles dão a equação lá. Qual o gráfico representa? Percebeu que é a equação de segundo grau? Você sabe que é parábola. E aí tinha duas parábolas. Ah, professor, eu vou ter que fazer tudo o cálculo? Não. Se você prestar atenção nisso aqui, se descobre. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado mais 5x menos 8, certo? E aí tem um gráfico aqui assim. Gráfico feio. E tem um gráfico aqui assim. Você está em dúvida entre essas duas, porque você sabe que é a equação do segundo grau. E aí você eliminou as outras. Qual é a correta? A A ou a B? Depende se for negativo ou positivo. Isso, depende. Se o meu A for positivo, ele vai ser de um jeito. Se o meu A for negativo, ele vai ser de outro jeito. Positivo ele é pra cima? Ó, como assim pra cima? Assim? Que nem daquele do gráfico 3, né? É. Vou contar uma historinha que eu inventei pra mim mesmo. Lá vem eu com a mesma historinha. Ó, sorrindo, seu dia foi positivo. Triste, seu dia foi Ruim. negativo. Entendeu? E Então, só um tem nariz, é aqui ó, o nariz desse também, ó. É nariz e maisinho. Então vamos lá. Essa equação é a A ou a B? Essa equação é a A ou a B?
É a A, porque o meu 3 é... o positivo. E agora, minha equação é A ou B? Agora é a B. A B. Ah, professor, mas tem que fazer o cálculo. Não, tudo bem. Se tiver mais de um, você tem que fazer os cálculos para ter certeza. Mas assim, bater no olho, parábola virada para... É chique, vou falar o jeito certo. Parábola com cavidade virada para cima. O nome se chama concavidade. Não é com espaço cavidade. É concavidade, tudo junto. Caviar. Concavidade virada para cima, positivo. Parábola com concavidade virada para baixo, meu coeficiente angular A é negativo, tá? Chegue numa prova de concurso, primeira coisa que vocês fazem, eu nunca gostei que vocês fizessem desenho na minha aula, mas sorriso, triste, faz um olhinho, pronto. Se caiu uma prova, uma questão dessa, você volta lá na capa que você desenhou isso aí, concavidade virada para cima, positivo, concavidade virada para baixo, se for negativo. Bom, aqui tem uma regrinha aqui, ó. Por exemplo, quando o meu x é 0, qual é o tamanho do meu y? É 3. Tá lá em cima? Ah, não. 0. 0. Meu x é y, meu x é 0, meu y é 0. Quando o meu x é 1, é 1 também. qual é o tamanho do meu y? É 1. O y é 1. Quando o meu x é 2, ih, lascou tudo. Vixe, acho que ele dá lá em cima, nossa. Não dá pra ver aqui, mas acredite em mim, ele vai dar no 4. Certo? Quando o meu x for menos 1, qual é o tamanho do meu y? 1. É 1. Quando o meu x for menos 2, qual vai ser o tamanho do meu y? Menos 4. Não, menos 4 seria aqui embaixo. É 4. É lá em cima, 4. Então eu percebo o quê? Que eu estou pegando o x e fazendo vezes ele mesmo. Ou seja, x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. E 0? 0 ao quadrado, 0 vezes 0? 0. 1 ao quadrado, 1 vezes 1? 1. 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. 4. Professor, quer dizer que... lembre aqui, isso aqui que confundia muito quando eu era aluno. Quer ver? Presta atenção. Só achar minha caneta, achei. Depende de x para o valor, agradeço. Encontramos para cada valor do x, encontramos um único valor na grandeza y. Olha aqui para vocês verem. O x vale 1. Se eu continuar subindo, ele só vai ter um valor no y. Agora, para cada y pode aparecer em quantos x? Em 1, 2. Em 2x. Certo? Em 2 lugares pode aparecer o mesmo valor. Não apareceu aqui, o 4 no y, não apareceu para o x valendo menos 1 e para o menos 2 e para o x2? Dá na mesma. Subindo então agora a resposta aí. Eu vou ler e vou apertar pausa. Esse gráfico está associado a uma função de segundo grau, pois é uma parábola. O vértice dessa parábola é o ponto 0 e 0. O que é o vértice? É onde ele chega no mínimo ou onde ele chega no máximo. Nesse caso, ele chegou no mínimo ou no máximo? Mínimo. Porque é 0. Para cima é maior que ele. Quando que ele vai ser máximo? Quando ele for assim. Daí você vai descobrir onde que ele chegou. Certo? Se observarmos algumas coordenadas, temos 0, 0, menos 1 e 1, 1 e 1, 2 e 4. O valor da ordenada é igual ao quadrado do valor da abscissa, ou seja, o valor do y é igual ao quadrado do x. Assim podemos relacioná-los à função de x igual a x ao quadrado. Apertar pausa na gravação. Gráfico 4. Repare. Tá lá, o gráfico 4. E agora? Que janho de gráfico é esse? Que janho. Ele tá subindo ou tá descendo? Tá reto. Tá reto. Então não é uma equação do primeiro grau, é? Como que vai ser aqui? Presta atenção. Função
de x é igual. Por x valendo 1. Ah, não. Quer ver? Ó, funciona daquele jeito. Ó. A vezes x mais b. Certo? Função de x é igual. Qual é o valor do a? O a não é o coeficiente angular? Tava no 3, não tava? Andei 1. Foi para onde? Que 1 o quê? Ah, andei 1. Quantos que subiu ou desceu no x, no y? Ele andou 1. E no y? 0. 0. Então qual é o meu coeficiente angular? 0. 0. Então aqui, ó. 0 vezes o x. Mais o b. Aonde ele cortou o meu y? 3. No 3. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Resolvendo. Função de x é igual 0 vezes x. 0. Certeza? X. Certeza? X ao 0. 0 é o buraco negro da multiplicação, da matemática. Multiplicou por 0, morreu. Já ouviram falar no espaço sideral lá? Que tem o buraco negro, quem entra lá morre, não volta nunca mais. Então aqui, ó. Morreu, vocês levam pra besteira, Deus me livre. É mais 3 então. É, só mais 3, ou seja, só 3. Como assim? Uma função onde independente do x, o y sempre vai ser 3? É isso mesmo? É, Isaac? É isso mesmo? É isso mesmo? É, ó. O x vale 1, qual é o tamanho do y? 3. O x vale 2, qual é o tamanho do y? 2. Que 2? O que? 3. O x vale 1, menos 1, qual é o tamanho do y? 3. O x vale menos 2, qual é o tamanho do y? 3. O x vale menos 3, qual é o tamanho do y? 3. O x vale 1000, qual é o tamanho do y? 3. Qualquer valor do x, o y sempre vai ser 3. Subindo a resposta aí, ó, observando algumas coordenadas temos menos 1 e 3, 0 e 3, 1 e 3. Ah, sério? Não, peraí. Só porque eu sou bonzinho, ele aproveita minha boa do lado. 1 e 3, 2 e 3, assim por diante. Observe que a coordenada assume sempre o valor de 3. Ou seja, esse valor é constante para qualquer valor de x. Logo, o gráfico 4 é a lei de formação será a lei de formação será função de x igual a 3. Vou apertar pausa na gravação. Continuando. 2.2. Em dupla, só que não. Analisem a tabela de preços a seguir. Elaborem e resolvam as questões que possam ser respondidas com os dados fornecidos. Determine a lei de formação e depois troquem-nas com outra dupla para discutir essas respostas. Por que o sorvete já juntar? Não. Ainda tá recente o Covid, eu tenho medo. Vivem se abraçando aí. Nunca nem usa máscara, mas Tabelas de preços. Número de alunos. 1. Qual o valor a ser pago por um aluno? 2. E por 10 alunos? 20 reais. Por 20 alunos? 40 reais. Por 30 alunos? 60 reais. 40 alunos. Ó, pelo pensamento do João Pedro, se eu deixasse fazer dupla, ele já ia falar: vou vender meus amiguinhos. Um aluno vale 2 reais. 10 alunos. Já viram, né? Então melhor não deixar juntar dupla, senão ele já sai vendendo a turma aí. Ó, eu fiz é resposta pessoal. É resposta pessoal. Eu fiz um exemplo. Vocês vão me ajudar a responder. Uma escola uma escola vai realizar uma visita a um museu. E o valor do ingresso para os alunos é conforme a tabela acima. Determine a lei de formação para calcular os valores para outras quantidades de alunos. Como que ficaria essa função? Função de x. O x é a quantidade de alunos. E agora? Se o x vale 1, o x vale 1, aqui é x, aqui é y. Se o x vale 1, o y vale 2. Então o que eu tenho que fazer com o x para ele valer 2? Multiplica. Eu posso somar ou multiplicar, mas no caso, multiplicar. Será que vai funcionar para tudo? Vamos ver. 10 alunos. 2 vezes 10. 20. Ó, funfou. 20 alunos. Fofão, senhor?
2 vezes 20. 40. 40, funcionou. Ah, mas não tem na tabela aqui. Quantos alunos nós temos hoje aqui? 1, 2, 3, 4. Ah, não conta comigo não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 10, tem na tabela. Ah, mas o Pereira, o Almeida também vai na viagem. 11 alunos. Quantos que vai custar? Quantos? Vamos ver se é verdade, se funciona essa fórmula. Função de 11. Agora o 11 é a quantidade de alunos. 2 vezes 11. Quantos que dá 2 vezes 11? 32. Ó, então bateu. É isso mesmo. Certo? Olha lá. É uma função, é uma equação de primeiro grau. Eu vou finalizar e já volto aqui, tá? Não tem mais nada, né? Ah, não vou finalizar não, vou só parar a gravação. E aqui nós vamos terminando a aula de hoje. Lição de casa, atividade 3 da página 53. Hoje o senhor pediu. Certo? Então, só atividade 3, tá bom? Para quem assiste pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.